Fala moçada, beleza? Tudo bom? Vou começar a nossa retomada aqui da nossa aula 4, falar um pouquinho sobre soluções e propriedades coligativas, tá certo? Bom, moçada, eu diria para vocês que essa parte é uma parte que compõe aí pelo menos 30% a 40% da sua prova, tá? Todo ano tem uma questãozinha, duas questões de soluções que envolve diluição, quando você quer diminuir a concentração de alguma coisa pela adição de solvente, né? Ou pela secagem, quando você quer aumentar a concentração pela evaporação do solvente, e questões que envolvam mistura com reação química, que é uma consideração um pouquinho mais sofisticada para isso, através do cálculo estequiométrico, que vocês já sabem, então isso é tranquilo de fazer, tá bom? E para propriedades coligativas, felizmente é uma parte mais conceitual, tá? Só que para essa parte a gente vai precisar de saber, lembrar de ligação química, iônica, covalente metálica, lembrar de forças intermoleculares e saber correlacioná-las aí com o ponto de fusão, ponto de ebulição e com as propriedades coligativas, obviamente, tá certo? Vou resolver com vocês 4 exercícios, passo a passo, que envolvem conta, cálculo e teórico, e a gente encerra por hoje, tá? Bom, eu vou projetar para vocês aqui, então, para a gente falar um pouquinho sobre soluções, tá certo? Essa é uma aulinha bem dinâmica que eu montei para vocês. Então, vamos nós, ó. Olha só. Vamos falar aqui de dispersões, né? Dispersão são sistemas onde há uma substância disseminada em outra sob a forma de pequenas partículas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um dispergente, que é a água, o disperso, que é o NaCl, dado ao fato do sal ser um composto iônico extremamente solúvel em água, forma-se uma mistura com uma única fase, chamada de mistura homogênea, né? A qual é classificada como dispersão, tá certo? Bom, agora quando eu tenho algo, por exemplo, aqui, ó. Agora quando eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu tenho algo sólido aqui dentro que não dissolveu, não é mais uma dispersão, tá? Agora, a classificação de dispersões pode ser chamada de soluções verdadeiras, quando são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, soluções coloidais, quando são misturas homogêneas em nível macroscópico, a olho nu, mas heterogêneas em nível microscópico, né, ou de duas ou mais substâncias, e as suspensões que são misturas heterogêneas de duas ou mais substâncias. Aqui, moçada, essa parte aqui entra na parte da química coloidal. A química dos coloides, que é uma tão temida química por todos, cai muito pouco no vestibular, então só estou passando por cento para vocês terem uma noção. E a base dela, moçada, a base dela é o tamanho da partícula, tá certo? O tamanho da partícula interessa para você. Por isso você vê que soluções verdadeiras você não vê nada. Agora, quando eu passo para a solução coloidal ou para suspensões, eu enxergo o tamanho da partícula. Então é isso que vai diferenciar para você, tá certo? Mas, felizmente, é uma parte que é muito pouco cobrada nos vestibulares nossos aqui de São Paulo, tá certo? Exemplo aqui de solução verdadeira, sal de cozinhar, porque você não vê nada, você não tem a olho nu a visualização de nenhum material suspenso, depois uma mistura homogênea. Agora a gelatina, você vê que é uma suspensão coloidal, porque você consegue enxergar uma diferenciação aqui a microscópio, né? Das várias fases da própria água e do disperso da gelatina, né, do pó da gelatina, no caso do açúcar, né, também aparece para você. Aqui uma suspensão, quando você mistura algo extremamente sólido e insolúvel em água, formando a mistura heterogênea, no caso aqui a areia, né, que é o dióxido de silício com água, tá certo? A maionese também é uma suspensão coloidal, quando você põe isso a microscópio, você consegue enxergar as gotículas de gordura, né, de óleo e algum material um pouco mais solidificado disperso, né, como um sal, por exemplo. Tá, mas isso parte do microscópio. Então, outra solução verdadeira é açúcar dissolvido em água, né? Uma outra suspensão é a fuligem, vindo de motores a diesel principalmente, visto que o diesel é um combustível de alta densidade, portanto, né, a sua combustão gera uma quantidade relativamente bem alta de gases tóxicos e poluentes, se comparado com gasolina e etanol, né? Só um parênteses para vocês, o diesel libera muito mais teor de óxidos de enxofre e um certo teor de óxido de nitrogênio na sua combustão, tá certo? Então aqui para fechar pelo tamanho de partícula, né? Então perceba que à medida que você aumenta o tamanho, eu passo para soluções coloidais vistas a microscópio e para suspensões vistas a olho nu, beleza? Tranquilo, né? Então tá fechado aqui, ó.
Agora vamos falar de soluções verdadeiras, né? Soluções são misturas homogêneas em qualquer nível, de duas ou mais substâncias. Exemplo, eu tenho soluto, que no caso aqui é o sal de cozinha, que é o sólido, e eu tenho solvente, que é a água. Lembre-se que o nosso solvente, em 99% dos casos, vai ser a água, porque a água é um solvente universal que tem a capacidade química de dissolver muitas substâncias, né? Bom, há um tempo atrás, né, era comum de se falar que o soluto é o que sempre estaria em menor quantidade no sistema e o solvente sempre estaria em maior quantidade, né? Eu diria para vocês que para vocês aceitarem isso como uma ferramenta útil, tá certo? Mas que nem sempre é assim, tá? Mas funciona muito bem para nós. Exemplo aqui ó, de soluções sólidas, as ligas metálicas são exemplos de soluções sólidas, as soluções líquidas, a sal em água, açúcar em água, e as soluções gasosas, que é a própria mistura do nosso ar atmosférico, que não deixou de ser uma mistura homogênea na fase gasosa, tá certo? Bom, classificação delas, né? Sólido, ligas metálicas, falei para vocês, né? Sólido líquido, sal em água, sólido gás, a naftalina sublimando, né? A sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso, a líquido sólido, a água no amido, né? E a líquido, a água interagindo, dissolvendo em etanol, tá certo? Líquido gás, a umidade do ar, gás sólido, hidrogênio gasoso em platina, onde você tem uma aderência, né, de hidrogênio na superfície de platina. É um método de você quantificar hidrogênio também. Você pode usar o eletrodo, usando um eletrodo de platina. Vocês veem bastante isso em eletrólise, tá certo? Gás líquido, CO2 em baterias, né? CO2 gasoso na bateria, na parte líquida da bateria, que é a parte líquida da bateria é a solução ácida. No caso aí de ácido sulfúrico, que é um eletrólito muito forte, certo? Lembrando que eletrólitos são espécies que liberam cargas em solução. E gás, o próprio CO2 presente no ar atmosférico, tá certo? Bom, soluções, posso classificar como soluções muito diluídas, né? Eu tenho pouco soluto e muito solvente, ou soluções concentradas, muito soluto e pouco solvente. Falei isso para vocês, então funciona muito bem para a gente, tá certo? Bom, soluções podem ser chamadas de moleculares, tá certo? Quando eu tenho, por exemplo, composto molecular diluído em água, ou como iônico, quando eu tenho um composto iônico dissolvido em água, como sal de cozinha, por exemplo, tá certo? Regrinha de solubilidade, moçada, revisão para vocês. Polar dissolve muito bem polar, apolar dissolve muito bem apolar. Lembra do semelhante, dissolve semelhante. Composto inorgânico dissolve bem outro composto inorgânico. Composto orgânico dissolve ou interage muito bem com outro composto orgânico, tá certo? Lembre-se da orgânica, porque a água, para nós em química orgânica, é um problema em reações, tá? A gente tem que sequestrar a água do meio relacional, porque ela é uma espécie reativa, dada ao fato do oxigênio ter par de elétron disponível, tá certo? Bom, coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida por um solvente. É sempre representada por uma massa de soluto presente em 100 gramas de água, tá certo? Quando o coeficiente de solubilidade a quantidade de soluto é menor que o coeficiente de solubilidade, a solução é não saturada ou insaturada. Se a quantidade de soluto adicionada é igual, ou presente é igual ao coeficiente de solubilidade, a solução é saturada. Se a quantidade de soluto é muito maior do que o coeficiente de solubilidade, ou seja, muito maior do que a quantidade máxima que você dissolve, a solução é chamada de saturada com precipitado, chamada de corpo de fundo. Tem aquele sólido no fundo, a sobra, o resíduo. Agora, se a quantidade de solvente é muito, muito maior que o coeficiente de solubilidade, digo para vocês aqui que é o dobro, por exemplo, a solução é chamada de supersaturada. Beleza? Exemplo aqui nessa parte de coeficiente de solubilidade, você vai ver isso muito via gráfico, tá certo? Se o seu sal, né, coeficiente de solubilidade eixo Y, temperatura no eixo X, então vocês vão ter sais que a temperatura aumentando facilita a solubilidade ou decresce, né, dificulta a solubilidade. Se o seu sal está sobre a curva, a solução é saturada. Se está acima, ela é saturada com precipitado ou supersaturada. Se está abaixo da curva, ela é insaturada. Se ela é insaturada, dá para dissolver mais. Se ela é saturada, dissolver o máximo que pode. Ela é saturada com precipitado ou supersaturada,
porque você já dissolveu e tem sobra de resíduo, beleza? Soluções gasosas sempre constantes, isso aqui é óbvio. Vocês vão ter sais que a temperatura facilita a dissolução, são chamados de sais endotérmicos, e sais que a temperatura perdão, vocês vão ter sais que têm uma curva ascendente, né, desculpem, que são chamados de sais endotérmicos, que absorvem calor, ou sais que liberam calor, que é uma curva descendente, chamado de sais exotérmicos. Lembrando que a temperatura pode ou não, um aumento de temperatura pode facilitar a dissolução do sal, ou um aumento de temperatura pode dificultar a dissolução do seu sal, beleza? Bom, aqui um exemplo para vocês aqui, né, de coeficiente de solubilidade, uma relaçãozinha aqui que eu vou fazer no exercício, tá? Sempre, o que o exercício pergunta para você? Ele fala, olha, dado um sal de cozinha, por exemplo, o coeficiente de solubilidade de sal de cozinha é 35 gramas por 100 gramas de água. Se eu adicionar 50 gramas de água, quanto eu dissolvo de sal? Você está partindo de metade da massa de água, obrigatoriamente metade da massa de sal. Se você dobra a massa de água, você dobra a massa de sal dissolvida. E assim sucessivamente. São cálculos simples de regra de 3. Tá bom? Agora vamos trocar um pouquinho e falar sobre unidade de concentração. Bom, concentração em química, moçada, significa quantidade, uma relação entre uma massa e um volume, ou entre o número de moléculas e o volume. Isso é concentração, é quantidade. Tá certo? Então lá, unidade de concentração é a quantidade do soluto, que pode ser em grama, né, massa ou número de mols, pela quantidade do solvente em solução, que geralmente é o nosso volume em litros, tá certo? Primeira delas, unidade de concentração comum. Concentração comum é grama por litro. Se é grama por litro, é massa do soluto, né, pelo volume da solução. Se é uma concentração em mol por litro, é o número de mol do soluto pelo volume da solução em litros. Sempre lembrando que o número de mols é a massa em grama que você tem na amostra pela massa molar da substância. Então, eu posso reescrever que a concentração em mol por litro é a massa do soluto dividido pela massa molar do solvente, do soluto, vezes o volume do solvente ou solução. Tudo bem? Isso aqui é só uma formulinha um pouco mais sofisticada. Relacionando com densidade. Densidade não é massa por volume? Isso tanto para o soluto quanto para o solvente? Então, para a solução é a mesma coisa. Lembra do detalhe, massa da solução, cuidado. Solução não é o soluto mais o solvente? Então, a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. O que é um volume de solução? É o volume de soluto mais volume de solvente. Lembrem disso, isso é importante. Concentração em massa, chamada de título. Título é a massa do soluto pela massa da solução. Isso aqui é adimensional. Se em volume, é o volume do soluto pelo volume da solução. Certo? Se em porcentagem, o título é 100 vezes o título, seja em massa ou seja em volume. Tá certo? Eu tenho uma questão dessa para vocês, vocês vão entender. Eu uso isso daqui para soluções muito, mas muito, muito diluídas. Tá certo? Geralmente você vai usar isso aqui para traços de material presentes quando você quer analisar um certo grau de poluição. Isso aparece muito no Enem, tá certo? Bom, ppm também é o mesmo sentido, serve para soluções diluídas, concentração baixa. ppm é parte por milhão, é a massa do soluto pela massa da solução, só que a massa do soluto em miligrama pela massa da solução em quilograma. Se em volume, é o volume do soluto em ml pelo volume da solução ou pelo volume do solvente em metro cúbico, tá certo? A relação massa-volume é que o ppm é a massa do soluto pelo volume do solvente, ou seja, massa do soluto em miligrama pelo volume do solvente em litro, tá certo? Bom, fração molar, muito pouco pronunciado em exercício, mas vou mostrar para vocês. Fração molar é o número de mols do solvente pelo número de mols do soluto, perdão, pelo número de mols do solvente. Certo? Tudo bem? Maravilha. Molalidade quase não cai, mas é o número de mols do solvente pela massa em quilograma do número de mols do soluto pela massa em quilograma do solvente. Mas isso aqui é muito, muito difícil de cair. Relação entre elas estão aqui, ó. Basta você observar. Não vou ficar cantando aqui a forma para vocês porque não é o caso. Basta vocês observarem e memorizarem. Exemplo:
Diluição. Diluir significa diminuir a concentração. Vou adicionar mais água, vou adicionar mais solvente. Tudo bem? O que é evaporação? Evaporação é aumentar a concentração. Eu vou tirar solvente, eu vou reduzir o volume. Mistura de soluções. Se eu não tenho reação química, eu sei que a solução final vai ser a soma das duas concentrações iniciais. E o volume final vai ser a soma dos dois volumes iniciais, desde que eu mantenha o mesmo soluto e mesmo solvente. Beleza? Então, eu estou misturando aqui uma solução 1 aqui de sal de cozinha e água, com uma solução 2 de sal de cozinha e água. A solução 1 tem 1 grama de sal, na solução 2 eu vou adicionar 3 gramas de sal, minha solução final tem uma massa de 4 gramas de sal, e eu quero saber qual é o volume final, é a soma desses dois volumes. Qual é a concentração? Terei que calcular a concentração para essa e dar a soma. Isso não é difícil, tá certo? Mas eu tenho um probleminha aqui, ó. Olha só. Agora, quando eu tenho mistura de solutos, ali é para soluto igual, aqui é para soluto diferente, sem reação química. C1V1 igual a C2V2, tá vendo? Ó? C1V1, C2V2. C1, concentração da solução 1. V1, volume da solução 1. C2, concentração da solução 2. V2, volume da solução 2. Lembrem de um detalhe, tá? Isso aqui pode ser para N misturas. Pode ser C1V1 igual a C2V2, igual a C3V3, igual a C4V4. E por aí vai, isso não tem diferença, tá certo? Eu vou fazer uma questãozinha, faz mais sentido para vocês, tá? Exemplo aqui, ó. Tem uma solução aqui no caso de cloreto de potássio, de volume 200 ml, concentração 0,3 mol por litro. Quando aparecer esse M aqui é mol por litro. Vou misturar com uma outra solução de brometo de sódio de 300 ml e concentração de 0,1 mol por litro. Vamos lá. Para a solução 1, eu tenho volume e concentração. Para a solução 2, eu tenho volume e concentração 2. Eu quero saber a concentração da solução total. Não posso somar porque são solutos diferentes. Então, eu tenho que calcular, fazer uma relação entre M1V1, M2V2 igual a C3V3. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês um exercício. Está aqui, ó. M3V3 é igual a M1V1 mais M2V2. M3 vezes V3, que é o volume total, porque o volume se mantém, é igual a M1, 0,3, V1, 200, mais M2, 0,1, V2, 300, me dando uma concentração final de 0,18 mol por litro. Aplique essa fórmula que dá sempre certo, beleza? Mistura com reação química, aí eu tenho cálculo estequiométrico, moçada. Isso daqui vai aparecer para vocês sempre quando envolver reações de neutralização ou quando envolver titulações. Titulação é um método analítico de verificação de concentração e volume, seja de ácido, seja de base, tá certo? Então, eu vou pegar aqui o meu HCl, que é o padrão, está aqui na bureta, e vou titular uma solução de KOH, que eu quero saber a concentração. O ácido, eu sei o volume e sei a concentração. Da base, eu só tenho o volume que eu adicionei, eu não tenho a concentração. Então, eu preciso de calcular essa concentração. Só que veja que, nesse caso, eu vou ter uma reação química. Se eu vou ter uma reação química, moçada, então eu preciso de fazer os cálculos pertinentes. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que considerar que a quantidade de ácido e da base vão ser iguais. O que é quantidade de ácido? É o número de mols do ácido vezes a fração molar dele, certo? Só que a fração molar de ácido e base, você pode deixar como subentendendo que seja 1, tá certo? Porque são quantidades iguais, são quantidades estequiométricas. Então, a concentração em mol por litro do ácido vezes o volume dele tem que ser igual à concentração em mol por litro da base vezes o volume dela. Concentração da base você não sabe. Então, 0,3 vezes 200 tem que ser igual à concentração da base vezes o volume dela. Você achou uma concentração de base igual a 0,2 mol por litro. Se você lembrar dessa formulinha aqui, você vai ter sucesso para resolver. Eu acho mais simples. Se não,
Você monta aquela reaçãozinha lá, HCl mais KOH, dá KCl mais água, faz o balanceamento e a proporção da titulação é sempre ácido e base. Geralmente vai ser 1 para 1. Se é 1 para 1, o que você tem de ácido tem que ter de base, para ser igual à neutralização total, beleza? Igualzinho foi esse exemplo. O outro exemplo aqui, ó, do ácido pirofosfórico com o hidróxido de ferro 3. A mesma coisa. Só que veja aqui, ó, que você tem 4 hidrogênios aqui do ácido contra 3 hidroxilas da base. Então, a fração molar do ácido é 4 e a da base é 3. Aqui, por que foi 1? Porque eu tinha um hidrogênio de ácido e um OH na base, tá certo? Fiquem espertos com isso, tá bom? Aqui outro exemplo de titulação. E nós fechamos por aqui. Agora, na sua apostila, se você observar muito bem, na sua apostila, você tem lá uma parte que fala sobre propriedades coligativas. Eu vou abrir para vocês aqui. Algo sobre essas propriedades coligativas, que são propriedades inerentes aí a soluções, tá certo? Bom, deixa eu abrir aqui para vocês poderem facilitar a nossa vida, só um segundinho. O computador está meio devagar hoje. Bom, moçada, as nossas propriedades coligativas são, na ordem, né? Pressão de vapor, ebuliometria, crioscopia e tonoscopia, tá certo? E a nossa querida pressão osmótica, tá certo? Bom, por que isso é importante, né? Porque nós conseguimos revisar os nossos conceitos sobre ligação química, isso facilita a nossa vida. Então, vamos nós aqui, então. Está aparecendo aí para vocês propriedades coligativas, que são aquelas propriedades das substâncias puras que são modificadas quando se adiciona um soluto não volátil a elas. Isso aqui é um fato. Soluto não volátil são os nossos sais. Tá? Os sais, por serem compostos iônicos, têm altíssimos pontos de ebulição e pontos de fusão. E as propriedades, portanto, são explicadas pela natureza da substância. Não pela natureza dela, mas sim pela quantidade de suas moléculas, partículas ou átomos. Tá certo? Então, vamos nós. Elas são a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmose. Tá certo? A pressão de vapor, chamada de efeito tonoscópico. Ponto de ebulição, efeito ebulioscópico. Ponto de fusão, efeito crioscópico. Pressão osmótica, efeito osmoscópico. Tá certo? Bom, vamos lá. Tonoscopia, também chamada de tonometria, está relacionada à diminuição da pressão de vapor pela adição de um soluto não volátil, certo? Por que isso acontece, moçada? Quando você adiciona um sal, por exemplo, primeira coisa, para ficar mais fácil, o que é uma pressão de vapor? É a pressão exercida pela fase gasosa de exercícios, tá certo? Bom, peguem a apostila de vocês, agora eu vou projetar aqui o Word para vocês, tá certo? Para que a gente consiga resolver isso da maneira mais simples e mais rápida. Vamos lá, moçada. Primeira questão fala o seguinte: a concentração em mol por litro de uma solução de ácido sulfúrico de concentração 35% em massa e densidade 1,4 grama por ml é aproximadamente igual a... Bom, deu porcentagem em massa. Porcentagem em massa é título, tá certo? Massa molar do ácido sulfúrico ele não deu para vocês, 98 gramas por mol. Concentração comum é 1000 vezes o título vezes a densidade. Eu tenho todos esses valores. Então, substituindo, eu achei uma concentração em grama por litro, chamada de concentração comum de 490 gramas por litro. Eu quero a concentração em mol por litro. Concentração em mol por litro é a comum dividida pela massa molar. 490 dividido por 98 me dá uma concentração de 5 mol por litro, que é a alternativa letra C de Corinthians. Beleza? Uma questãozinha de cálculo bem simples. Nessas questões, moçada, fiquem tranquilos, vocês não têm que decorar a massa de ninguém. Todas as informações relativas à massa de cada átomo, a massa da molécula como um todo,
ou ao título ou à densidade é sempre dado, tá certo? Apareceu o título para vocês, lembra dessa formulinha aqui em amarelo, tá certo? Que possivelmente vai ser relacionada com essa, tá bom? Já na questão 2 é uma questãozinha de mistura de soluções, né? Na verdade é uma diluição. Então eu tenho aqui o seguinte: adicionou-se água destilada a 150 ml de solução 5 mol por litro de ácido nítrico, HNO3, até que a concentração fosse de 1,5 mol por litro. Então eu diluí, eu diminui a concentração pela adição do solvente. O volume final obtido em ml foi, vamos nós, o volume inicial, 150 ml. Concentração inicial, 5 mol por litro. Concentração final, 1,5 mol por litro. Opa, mol por litro. Aqui está ml. Eu tenho que passar isso aqui para litro. Então, passando todo mundo para litro aqui, vai ficar 150 ml é 0,15 litro. Então, ficou M1V1 igual a M2V2. Certo? Muito bom. Quem que é M1? 0,15. Quem que é M1? 5. Quem que é M2? 1,5. Quem que é V2? Quero descobrir. Descobri que V2 me dá 500 ml de volume. Beleza? Cálculozinho bem simples, tá certo? Questão 4 com vocês é uma questãozinha que ganhou na FUVEST há uns anos atrás, tá? Uma questãozinha muito legal que relaciona as propriedades. Nós acabamos de ver que no caso a gente fala de pressão de vapor. Analise este gráfico em que estão representadas as curvas de pressão de vapor em função da temperatura para 3 solventes orgânicos: o éter etílico, o etanol e o tetracloreto de carbono, que é o CCl4, que é um solvente orgânico altamente tóxico, né? Moçada, existe um erro nesse gráfico, nesse de vocês, no material, tá certo? Se vocês observarem a pressão, o éter etílico, o etanol e o tetracloreto de carbono, eles têm a mesma pressão de vapor. Isso está errado, tá certo? Então eu vou deixar para vocês aqui, ó. Eu vou chamar de PV, pressão de vapor do CCl4. Ela é menor que a pressão de vapor do etanol, que por sua vez é menor que a pressão de vapor do éter, tá certo? Para vocês conseguirem responder essa questão, falta isso, tá? Então, se o CCl4 tem a menor pressão de vapor, significa que ele tem a maior temperatura de ebulição, certo? Então, analise, a partir da análise do gráfico, é correto afirmar que o CCl4 tem menor pressão de vapor? Não, ele tem a menor. Vamos te falar. O CCl4 apresenta menor temperatura de ebulição? Não, ele tem a maior temperatura de ebulição. C, o etanol apresenta interações intermoleculares mais fortes? Moçada, veja que o etanol tem um grupo OH, então ele tem uma porção apolar, que é onde está o grupo CH3 e CH2, que interage com ele mesmo por dipolo induzido, e eu tenho um grupo OH que vai interagir com outro grupo OH por ligação de hidrogênio, que caracteriza ele com um ponto de ebulição intermediário, correto? Bom, mas não é a mais forte, porque você tem aí um éter, e o éter, pelo fato de ter um oxigênio entre carbonos, né, confere ele a uma interação muito mais intensa, tá certo? Muito mais forte do que a do etanol. Portanto, o éter etílico, logo o álcool, por definição, tem uma interação muito mais forte, o que acarreta ele a um ponto de ebulição muito maior. Então, essa questão realmente tem um problema, sim. Porque ele fala, vamos na letra D, o éter etílico apresenta maior volatilidade. Não, tá certo, moçada. Se o etanol, como o etanol tem uma pressão de vapor intermediária, ele não é a mais forte, né? A mais forte seria do nosso querido éter. Portanto, realmente, isso é correto. O éter etílico apresenta, aqui no caso, ele tem uma volatilidade maior porque ele tem a menor temperatura de ebulição. Perfeito. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Só se atentem para o erro do gráfico, que ele equaciona as pressões de vapor aí todas, né, iguais, e não são, elas são diferentes, tá certo? Tudo bem?
Maravilha. Então, fechando, né? O éter, por ter a pressão de vapor muito maior, significa que ele evapora com facilidade. Logo, ele tem uma pressão de vapor muito mais alta. O etanol não tem a interação mais forte de todos eles, porque a interação mais forte é de quem tem a menor pressão de vapor, que no caso é o CCl4, tá certo? Só fazendo a correção para vocês que acabei confundindo, me desculpem, tá certo? Mas agora está fechado o exercício. Questão 2. Uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose, C12, H22 ou 11 para adoçar seu cafezinho. O volume de cafezinho adoçado na xícara foi de 50 mililitros. Volume. A concentração molar do cafezinho foi de, massa molar da sacarose, 32 gramas por mol. Volume do cafezinho, 50 ml, 0,05 litro. Concentração molar, a massa em gramas que você adicionou de açúcar, dividido pela massa molar vezes o volume, que me dá uma concentração aí de açúcar no café de 2 mol por litro. Esse exercício não tem alternativa correta, mas a resposta é essa, que são 2 mol por litro, tá certo? As outras questões são bem simples, tá certo? Tudo bem? A questão 7, por exemplo, que fala no diagrama de fases, é só você lembrar, né? Que você, por exemplo, você pega o da água, né? Você tem a região sólida, líquida e gasosa. Então, você consegue marcar as passagens de cada estado físico, tá certo? Só uma dica que eu dou para vocês poderem facilitar, beleza? Moçada, aquele abraço, se cuidem, até a nossa próxima retomada. Um abração, até mais. Tchau, tchau.